Olá, pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Sejam muito bem-vindos ao Ela Quer, Ela Pode, um podcast onde querer é poder. A partir de agora, nós estaremos juntas, dando boas risadas e nos inspirando com histórias reais. E hoje nós temos uma convidada mais que especial. Hoje é uma história de superação, uma história de transição de carreira, uma mudança de vida a partir dos 47 anos, uma mudança de qualidade de vida a partir dos 50 anos. Gente, eu tô arrepiada. E ela também é proprietária da Temática Personalizada. Assim, isso é uma parte da vida dela, tá? Seja muito bem-vinda, Irene Lopes! Bom, muito obrigada. Meu nome é Irene Lopes, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou vó apaixonada de 6 netos, uma esposa apaixonadérrima pelo meu esposo, que é uma pessoa maravilhosa. Tenho 2 filhas, 2 genros e muitos amigos. E, como vocês já falaram, eu sou corredora de rua, apaixonada por esse esporte, sou trilheira. E sou empresária, mentora, professora... Palestrante. Nossa, gente, é muita coisa, né? É muita coisa. Irene, começa do início. Ai, Jesus. É tão difícil, eu sei que você tem tanta coisa assim, mas assim, a grande maioria do nosso público não te conhece ainda. Então, começando do início, eu quero dizer que eu sou pé vermelho, né? Acho que é por isso que eu gosto do pé de vermelho. Não, mentira, não é isso. Mas eu sou pé vermelho, né? Porque lá do interior, lá do norte do Paraná. Eu nasci no sítio, na roça, literalmente. Eu lembro, até esses dias eu vou dar uma palestra sobre a minha história. E eu estava escolhendo uma casinha lá no meio do pasto, né? Porque é uma casinha de sapê, literalmente. Eu nasci no meio do pasto. E no meio do pasto, uma casa no meio do pasto, né? Então eu sou lá do meio. Ixi, vai dar boa, vai dar boa. Então, eu sou do interior do Paraná, uma pessoa muito simples, muito humilde. Trabalhei muito na roça. Hoje, inclusive, eu estava falando para um funcionário que tudo que ele precisasse para um bom trabalho, ele tinha que me pedir, porque para fazer uma boa carpi, você tem que ter uma boa enxada. Isso eu trago de memória do meu pai. Se você vai carpir, a enxada tem que estar bem acabada, tem que estar bem afiada, senão você não consegue carpir. E eu carpi muito na minha vida. Colhi algodão, arranquei feijão e eu chapeei soja. Nossa, não sei se vocês imaginam o que é isso. É um arado, literalmente. Não. Vou mostrar para vocês. Olha isso aqui. Gente, isso quando criança ainda, a gente arava. Eu tinha lá 11, 12 anos. E isso desenvolveu porque eu fiz força ainda muito criança. E eu arei terra com animal. Então, a minha origem é do interior do Paraná. Então, muitas vezes o meu pai falava assim, um dia, se a gente mudar para o Patrimônio, que é o nome dado às cidades pequenas em volta do sítio, eu quero que você trabalhe de secretária. Aquela chique, aquela moça que fica atrás da mesa, assim, atendendo as pessoas. Coisa, né? E depois que eu vim... de pai e mãe. Isso, né? E depois que eu vim estudar na cidade menor, Juranda, próximo de Campo Mourão, comecei a estudar e eu sempre lembrava disso que meu pai estava falando. Porém, as minhas vontades já vieram a ser outras. Eu tinha vontade de ser advogada, eu tinha vontade de ser professora. Então, assim, ser advogada eu não sou, mas eu sou uma defensora de pessoas, defensora de justiça. Eu tenho um sangue muito grande, um sangue correndo na veia de justiça, né? Então, eu sou advogada, popularmente falando, mas eu sou professora, sou apaixonada na sala de aula. Eu falo com os meus alunos, assim... eu falo sobre a matéria, mas eu consigo passar para eles, assim, eu acho que é porque eu sou apaixonada por dar aula, eu consigo não só passar a matéria, mas eu acabo passando outras coisas. E no final do ano, assim, os alunos falam, professora, você é demais. E não é por isso que eu gosto de ser professora, para receber esse título, você é demais. É porque daí no final eu penso, realmente eu estou fazendo aquilo que eu sou apaixonada. Então, eu fui professora um bom tempo.
Fantástico, Irene. Você sabe que você tá falando, eu tô olhando pra você, daí eu penso, gente, como essa mulher é grande, como ela tem uma entrega muito grande, e esse senso de justiça nela é visível em tudo que ela faz. Mas uma coisa que você consegue ter, que diferencia de outras mulheres, que eu queria que você trouxesse um pouquinho, porque às vezes a gente tem um senso de justiça pelo outro só, e muitas mulheres esquecem delas mesmo, né? Como que eu tenho o senso de justiça pra mim? Como é que isso funciona? Como é que você despertou para isso, assim, a fazer por você, a cair por você? Porque eu sei que você tem uma história incrível, ela já viúva muito cedo, né? Ficou com 2 filhas, ainda pequena, muito jovem. 26 anos. Muito jovem. Então eu vejo que teve várias barreiras. Você poderia ter 1000 desculpas, né, para ser uma vítima. E você nunca teve no lugar de vítima. Exatamente. Você falando da questão de justiça. Então, assim, muitos de nós, né, principalmente eu, que já estou com 55 anos, a gente tem uma carga muito grande de cultura familiar que a gente traz da educação dos nossos pais. E essa questão de justiça, assim, os meus pais falavam assim, nunca pega o que é dos outros, se pegou, devolve melhor do que emprestou. Então, sempre ele falava isso. Eu acho que isso está em mim. Porém, hoje em dia, as pessoas falam assim, se você não estiver bem, você não consegue ajudar outras pessoas. Uhum. E eu coloquei isso, tomei isso para mim, então eu procuro estar muito bem para que eu possa literalmente ajudar pessoas, porque isso é um propósito muito grande de vida meu, ajudar pessoas. E a justiça em ajudar as pessoas está muito próximo, essa questão da justiça. E quando eu quero ajudar alguém, eu tenho que estar bem. Então, primeiro eu quero justiça com relação à minha pessoa, ao que eu faço. O que é justo. Se você me pediu algo, eu te entrego algo. Se possível, algo a mais, nunca a menos. Então, essa questão da justiça, ela vem de encontro com o meu propósito de vida, de que é sempre estar ajudando pessoas, seja ela qual for. Uhum. Quando você ficou sozinha com 2 filhas, o que você fazia? Qual que era a tua profissão? Como que você ganhava dinheiro? Então, eu, na época, quando eu literalmente fiquei viúva, eu tinha só o técnico contábil e eu trabalhava num escritório de contabilidade. No escritório de contabilidade, eu trabalhava na área contábil. Inclusive, as minhas filhas eram na fase, já tinha fralda descartável, porém, eu usava fralda de tecido. Então, era assim, eu levantava cedo, arrumava a malinha com as fraldas de tecido, deixava ou na creche ou na casa de uma senhora que cuidava. Eu ia trabalhar, à tarde eu passava a pegar as minhas filhas e ia para casa. Então, eu tinha 3 fases de fraldas. Que idade que as tuas filhas têm hoje? Hoje, uma tem 36 anos e a outra 31. Uma tem a minha idade, então a minha mãe sempre fala, realmente, tinha fralda, só que a gente que tinha que economizar e tal, né? Não usava descartável. No máximo para sair, olhe lá. Exatamente, porque era muito caro na época. Hoje se tornou mais barato você ter a fralda descartável do que a de tecido. Daí, então, assim, eu me lembro claramente que eu tinha 3 fases da fralda. A fralda de hoje, que eu tirava ali, que tinha que tirar, passava um sabão, deixava de molho. Tinha a fralda que eu deixei de molho de ontem, que daí eu dava o acabamento e colocava no varal. E tinha a fralda de antes de ontem, que daí eu passava. Essa é que eu usava no dia seguinte e assim era a rotina. Então, eu tinha 3 fases de fraldas. Uma, eu dava banho, daí ela já ia dormir. E a outra brincava um pouco, daí eu arrumava toda a casa, passava a fralda. E no outro dia começava tudo de novo. Vocês estão prestando atenção no que ela está falando? É rotina. Rotina. Muitas vezes você acha que tá tudo confuso na tua vida, que tá tudo errado. Poxa, não sei pra... Você não tem rotina. Ela decorou a rotina dela. Quantos anos já se passaram, ela tá falando da rotina. Exato. E olha como é importante isso que você acabou de dizer, porque se eu não fosse nessa ordem, eu não conseguiria cumprir essa... Só que eu falo uma coisa para você, Marcela, e repito isso várias vezes para os meus alunos, para as pessoas. Eu não vou ser a primeira e não seria a única, a última, né, por passar por questões de ter ficado viúva ou não ter condições de pagar alguém para cuidar do seu filho ou comprar uma fralda. Infelizmente, essas histórias elas vão acontecer com outras, mas o que eu quero dizer, se eu conseguir, outras pessoas também conseguem. O lema da Evelyn. Isso. Por quê? Outra, eu nunca reclamei, eu nunca ficava assim, Deus, porque eu? Sempre eu pensava assim, meu Deus, olha como minhas filhas estão com saúde.
Se ainda não estivesse, eu pensava, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho. Então, eu sempre me apontava para aquilo que eu tinha de melhor. E uma coisa que eu nunca perdi e nunca vou perder, e eu tenho comigo, é a minha fé em Deus. Então, muitas vezes eu via assim alguma coisa acontecendo e eu dizia, não, isso aqui não, isso é só de Deus mesmo. Então, a minha fé também me ajudou muito nesse período que eu fiquei sozinha, foi por muito tempo. Criei minhas 2 filhas literalmente sozinhas, sem assim ter que ir lá na porta do pai ou da mãe pedir um leite, não por questão de arrogância, tipo, não preciso. Não era isso. Meus pais também são pessoas simples. Meus Você irmãos... é filha número de quantos irmãos? Nós somos em 6, eu sou a terceira. Você é número 3. Eu sou a número 3. E como que você conheceu o Silvio, que é o teu marido? Então. Gente, isso acho que dava outro podcast, porque olha, eu tô tentando seguir uma linha lógica, assim, mas eu sei que é muita história. Então, fazem 11 anos que nós estamos juntos. Ele é viúvo e eu sou viúva. Só que quando eu fiquei viúva, e fiquei com as minhas 2 filhas mulheres, eu pensava assim, meu Deus, eu sou jovem, né? Na época era muito bonita, né? Continua, gente, tá? Continua. Quem diz que essa mulher tem 50 aí? E 5. E 5 anos. Poxa. Daí eu falava assim, gente, eu não posso ter um namorado e namorar ele dentro da minha casa, ou de repente até casar novamente agora, porque minhas filhas são pequenas. Gente, eu tô arrepiada. A gente tem mães do outro lado, que Então. às vezes estão na mesma situação. Aí eu pegava, cuidava das minhas filhas, trabalhava e dizia assim, eu vou até namorar, mas elas nem vão ficar sabendo, por enquanto, só uma paquera, tal, enfim. Mas, juntamente com isso, eu falava para Deus, ó, seguinte, o senhor me conhece o carinho que eu tenho pelas minhas filhas, arruma alguém para mim. Gente, foram 17 anos. 17 anos. Eu não digo todos os dias, mas sempre que eu lembrava de alguém que eu teria no meu futuro, eu falava para Deus, você tá cuidando, né? Você tá arrumando alguém. O dia que a minha filha mais nova ficou noiva e eu decidi que eu estava aberta para ter um relacionamento e essa pessoa seria a pessoa com quem eu conviveria o resto da minha vida, eu fui num shopping, estava com a minha filha, um aluno me disse assim, professora, nossa turma quer te dar um presente. E não vou contar toda a história, mas eu falei, não quero um presente, mas eu quero que vocês me apresentem uma pessoa assim. Eu comecei, sabe? Simpático, que conta piada, que seja uma pessoa legal. Eu acho que eu quero que seja viúva, para não ter... sabe? Quando eu fiz assim, o aluno falou assim, professora, eu tenho uma pessoa para te apresentar. Olha! E adivinha quem é? O Silvio. 11 anos nós estamos juntos. Então, Silvio... Uma hora pode aparecer um outro podcast aí, a gente vai falar da história inteira. Como é que é o nome da tua filha? Como é que é o nome da tua filha? Uma se chama Moara, ela mora em Pomerode, ela tem 3 filhos, os meus 3 netos que moram lá. E os meus netos todos são homens, né? E a minha filha Ana Iris, que mora aqui em Curitiba e tem 2 filhos. E agora eu tenho um filho, o filho do Silvio tem um neto, então é meu neto também. Então são 6 netos homens. Moara e Ana. Beijo pra vocês, tá? Beijo pra vocês. Parabéns. Que mãezona, hein? Você sabe, olha a entrega dessa mulher. Nossa. E, gente, se vocês um dia, né, numa oportunidade, eu vou marcar, na hora que eu colocar no meu perfil do Instagram, né, Irene Lopes. Por favor, sigam a lá, Irene. por favor. Rebeca, você coloca o arroba da Irene? Coloca o arroba, Obrigada. Eu vou colocar o arroba delas, porque é importante que as pessoas vejam que isso não é uma coisa arrumada, não é uma coisa inventada. Minhas filhas são reais. E outra coisa, elas têm o maior orgulho de mim. E eu tenho o maior orgulho de ser a mãe dessas 2 filhas. Então, assim, eu vou colocar para que as pessoas possam conhecer realmente quem são essas 2 filhas maravilhosas. Que eu criei com muito zelo e que hoje me deu 2 genros incríveis. O Fábio e o Juliano, que eu falo pra eles assim, e um é médico, Marcela. É mesmo? Vocês viram, né, gente? A gente tá ficando conhecida já. Você viu? Olha aí, ó. De médico. Mas voltando nessa questão, então o Silvio, eu estou com ele há 11 anos, é um companheiro, é um parceiro, uma pessoa que tá do meu lado sempre. E eu sou apaixonada por ele como ser humano, não só como homem, mas como ser humano. Uma pergunta bem pontual, Irene. Como que você olhou para ele quando o seu aluno apresentou e disse assim, é esse mesmo? Então, Como é que foi? Sim. O aluno, na época, eu tinha o celular, meu celular estava meio quebrado, mas a gente usava muito o e-mail ainda, sabe? Quebrado? Então, quando tem que ser com o celular do jeito que tiver. Tava quebrado, literalmente. E era daqueles grandões, assim, né?
Ele pegou e falou assim, o aluno falou assim pra mim, eu vou te dar um e-mail, você manda um e-mail pra... Eu tenho um e-mail. Gente, olha... Rebeca, eu vou pegar esse e-mail, depois você vai colocar esse e-mail. O e-mail tá assim, oi, você não me conhece, eu sou a Irene, amiga do teu amigo. Eu não quero ninguém pra namorar. Eu queria conhecer alguém só pra bater um papo. Eu comecei o e-mail desse jeito. Ele se assustou? Ele se assustou? Ele pegou e falou assim, quando eu li aquele e-mail, eu pensei e falei assim, meu Deus, o que esse meu amigo tá fazendo? Quem é essa pessoa porque ele não viu foto no e-mail, né? No outro dia, ele chegou no serviço dele e falou, cara, você deu meu e-mail pra alguém? Quem é essa mulher? E daí, bom, é uma história longa. Né? Um partidão. Aí depois, quando o amigo dele mostrou, ele pegou e conta pra mim assim, quando ele mostrou tua foto, ele assim, essa é a mulher que eu vou ver o resto da minha vida. Olha. Gente. Aí eu falo, você tá brincando, você tá contando isso pra mim? Ele falou, que você quer ver? Ligou para um amigo dele, falou, o que eu falei, cara? Daí o amigo dele falou. Decidida, né? Daí a gente não contou pro amigo dele, isso porque era janeiro, o amigo dele tava de férias, e dia 7 de fevereiro era o aniversário dele. Ele convidou o amigo dele, não contou. E eu era coordenadora de cursos de uma faculdade. E eu só saía 10h30. E eu cheguei no aniversário só 10h30. Quando eu entrei na festa, o amigo dele olhava pra mim assim, olhava pra ele e falou, o que é isso? Que cor que era a tua roupa, você lembra? Ah, era verde. Você que era vermelha. Tinha que ser vermelha, né? Mas não era verde. Verde bem clarinho, assim. Daí o Silvio olhou pra ele e falou assim, ué, você que me apresentou, tá assustado por quê? Ele falou, não, é que eu não sabia que ia dar tudo isso. Tipo... Esse match, Então, né? assim, gente, literalmente foi algo, assim, muito especial que Deus preparou pra minha vida. Eu digo que eu mereço esse presente grande de ter essa companhia dessa pessoa, porque eu orei, durante 17 anos. E Deus conhece o meu coração. Então, eu fui falando, e Deus foi preparando. Quando ele chegou, era aquela pessoa. E Irene, como é que você decidiu montar a tua empresa? Então, eu tenho uma palestra, inclusive, Marcela, eu falo, eu fiz uma transição de carreira aos 47 anos, do zero e com zero. Aí todo mundo fala, como assim do zero e com zero? Bom, do zero, porque eu sou professora de contabilidade, sou contadora, né? E eu não sabia fazer nada de personalizados. Então, como a gente não tem muito tempo aqui, eu vou dar uma resumida, mas eu vou contar para vocês. Do zero, eu chegava em casa, eu ia até trazer minhas agendas, mas a Rebeca vai colocar a foto dessas duas agendas que eu faço questão. Ela vai ser um museu da minha empresa futuramente. Eu pegava duas agendas antigas e começava. O que é personalizado? O que precisa para personalizar? E aí lá no YouTube eu via. Daí, o que tem que comprar para fazer uma personalização dessa caneca? Que, por sinal, essa caneca foi nós que personalizamos, né? Gente, tem várias versões dessa caneca. Assim, essa caneca aqui, maravilhosa. Então, eu comecei a fazer a pesquisa. Eu não sabia fazer nada, do zero, porque eu não sabia nada de personalizado. Mas o que te chamou a atenção para isso? Por quê? Se você vai fazer uma transição, você tem que transitar por algo que você é muito apaixonado, que você gosta realmente. E o primeiro objetivo meu era mudar para algo, abrir um negócio de algo que eu começasse e terminasse rápido. Porque como contadora, ou você trabalha com passado ou com futuro. O presente é só registro, você entendeu? E ou uma consultoria, mas você trabalha com dados anteriores e posteriores. Daí eu fui pesquisando, quando eu me deparei com a palavra personalizado, eu pensei, gente, personalizado é para mim, é para ele, é para aquilo. E personalizado dificilmente vai ser algo triste. Aí eu comecei a pesquisar. Quando eu coloquei a palavra personalizada, a primeira coisa que apareceu foi uma caneca personalizada. Daí eu falei, olha, interessante. Aí fui pesquisando, anotando tudo isso. Como eu disse para vocês, muitas histórias. Apareceu vários produtos. Falei, gente, isso aqui é só alegria. É ver a marca da pessoa no produto. É presentear com um tema que a pessoa vai gostar. É esse negócio aqui. Aí comecei a ver vídeos, ver preços de máquinas e fui. Aí você vai dizer assim, e com zero? Como que você fez, Irene? Você não tinha dinheiro nenhum. Então, explica essa Só parte. pesquisa grátis até agora, né? Então, tipo assim, dinheiro, você não tinha dinheiro. Gente, quem for no meu Facebook, lá nas primeiras páginas, as fotos são horríveis. Foi eu que criei a página. Daí a pessoa, falaram que não é para eu tirar, porque tá lá como eu comecei. Exatamente. Exatamente. Daí eu peguei,
fiz a página no Facebook e coloquei lá, faço canecas, camisetas. Da temática, esse é o Facebook da temática. E o nome também eu tenho que contar pra você, porque é temática, né? Aí eu peguei e falei assim, eu vou trabalhar com esse negócio de personalizado, eu não tenho dinheiro pra comprar, mas eu vou vender, eu vou testar pra ver como é que faz. Comecei a postar que eu fazia a caneca. Um momento. Uma contadora não significa que você seja uma boa vendedora, né? Porque normalmente o contador, ele não é influente, ele é muito conforme, né? Ele tem dificuldade em vender. Você já tinha um vendedor dentro de você? Então, na verdade, disseram pra mim, eu acreditei, que eu sou uma líder nata. E como líder nata, eu tenho, assim, muita espontaneidade. E com essa minha espontaneidade, eu vou na essência, essa coisa de ajudar as pessoas. Eu fui para esse lado. Realmente, eu não sou muito boa vendedora. Hoje eu sou. Mas na época eu não era, não. Eu quase que dava de graça para a pessoa. Eu não valorizava os produtos, sabe? Daí, só para fechar essa questão do zero e com zero, eu peguei e falei assim, gente, eu entrei lá, a moça comprou 2 canecas de mim. Eu, hã? E agora? Pelo Facebook. Só que antes, detalhe, eu tenho uma coisa que eu digo pra você. Hoje, você não precisa de ter todas as máquinas. Você tem que fazer boas parcerias. Só que antes disso, eu digo que funciona com qualquer negócio. Gente, qualquer negócio que você venha ter parcerias. Eu tinha ligado para uma moça e falei assim, olha, eu estou para comprar uma máquina. Mentira, não tinha dinheiro. Não, a tua mente já queria saber, né? Já sabia. Eu falei assim, eu estou para comprar. E era verdade, eu estava, só não tinha o dinheiro. Só não sabia quando, né? Então, gente, esse é o buraco do universo que a gente fala. O fato de você querer, e você saber que vai comprar e o resto... O universo vai proporcionar. Daí ela disse assim, olha, Irene, na época custava R$12 para vender a caneca. E a caneca custava R$6. O que significava que ela dobrava o valor. Daí eu falei pra ela, mas para eu vender por 12, quanto que você vai vender pra mim? Ela falou, olha, Irene, eu vou fazer o seguinte, eu faço pra você a R$10, né? Você me manda a arte pronta e você ganha R$2. Mas eu já tinha vendido 2. Naquele momento, nem que se ela falasse 12, eu ia ficar com a caneca. Daí ela me fez as 2 canecas, eu entreguei as 2 canecas. Detalhe. Era você que fazia as artes da caneca? Eu. Gente, vocês querem saber onde? Como? Eu acho que no mesmo programa que a Marcela fez a logo da Olga. No Paint? No Paint! Gente, eu virei Gente, o meu genro trabalha com core. Um dia ele me viu mexendo no Paint e falou, sogrinha, você é doutora? Você tá usando bisturi nesse Paint? Gente, eu copiava... eu fiz uns desenhos no Paint, mas não... Gente, eu cortava, eu emendava. Tinha uma letra que ficava no meio da outra palavra. Eu ia lá e dava espaço pra... Cara, eu fazia milagre no Paint. Eu diminuía também. a letra, aumentava a letra pra caber um nome lá no meio. Eu fazia milagres. Eu fazia arte, entreguei. A mulher adorou. Detalhe, ela encomendou. Ela disse pra uma outra pessoa. A pessoa veio e pediu pra mim 26 canecas. Você tem a foto dessas canecas? Tenho. Ai, não acredito. Eu tenho. Eu não acredito, gente, que você tem foto dessas canecas. Só que detalhe, essa caneca era um árvore genealógica, né? Jesus. Dava pra fazer no Paint, mas eu ia dormir noites e noites na frente do Paint. Aí eu pedi pro meu genro, falei, genro do céu, me ajuda, pelo amor de Deus. Ele falou, sogrinha, a foto das pessoas eu não consigo, mas vamos fazer assim, se a pessoa é loira, a gente coloca um bonequinho loiro. Se a pessoa é morena, a gente coloca um bonequinho moreno. Se Você é moreno, lutou, né? Você lutou. Se é mais velho, a gente dá uma esbranquiçada no cabelo e tal. Gente, eu tenho a caneca. A foto, Rebeca vai colocar a foto pra vocês verem. A Rebeca é a pessoa mais importante desse podcast. Você vai ela saber. vai depois provar tudo que nós estamos falando. É, isso aí. Daí o meu genro chegou com aquela arte. E, gente, é muita gente na família. Pra colocar em volta da caneca assim, ó. Sabe, é um organograma. Que daí vai descendo os 2 velhinhos em cima. Daí os filhos dos filhos, netos, bisnetos. Ficou lindo. A mulher amou a caneca. Eu pensei, gente... Aí, nisso, eu já tava com o Silvio. O Silvio não me contou nada. Entrou nesses lugares onde a gente compra coisas usadas. O LX, né? O LX. O LX achou uma máquina lá em Maringá.
Ele falou assim, tinha um senhor que ele comprou uma máquina para a esposa deixou lá no canto, tá estragando, e ele tá vendendo a máquina de caneca mais a impressora por R$900. Eu tinha pesquisado, era R$1.800 todo o material. Ele vendendo, eu falei, não, acho que isso A é importância da sintonia do casal e de um acreditar no outro. na ideia do outro. Uhum. Ele falou assim, olha, eu falei com ele lá e ele falou que ainda parcela pra você em 2 vezes. Eu não acredito. Gente, eu tinha uma amiga que morava em Maringá e eu falei assim, Jacinta, você vai lá na casa desse homem ver se é verdade, porque é muita, né? Ela foi lá, falei, muita sorte, né? Tomei café com o homem é gente boa. Tá estragando lá. Ele falou assim, que se você falasse R$500, ele vendia. Mas agora que ele já vendeu por 900, é 900. Agora ele já pagou meu café. A importância de peixe. Aí ela pegou e falou assim, amiga, é um grande negócio. Eu falei, fechado então. Falei com ele, já depositei R$500, que daí eu já tinha os R$500. E daí ela foi lá, buscou e ficou na casa dela quase 1 ano. Que ano foi isso? Você lembra que ano foi? Em 2012. 2012, R$500 era bastante dinheiro. Bastante eu acho que era um dinheiro. salário. Era. Em 2012, eu acho que o salário mínimo era mais ou menos isso. Isso. Daí ela pegou e ficou na casa dela. Mas nesse 1 ano, eu ainda estava trabalhando na faculdade, porque eu não deixei literalmente o meu emprego. Eu fui fazendo no paralelo. Porque começar do zero com zero, você tem que ir fazendo parcerias fortes, né? Se você não tem dinheiro para investir, você faz parcerias. Com quem tem. Você faz uma página, você oferece o produto, você vai mostrando para as pessoas que você existe, que a tua empresa existe, e vai atendendo, aquela pessoa vai falando para outra e firmar várias parcerias boas. Filhote de conversão, é disso que ela tá falando. É. Indica de quem indica e o serviço tem que ser bom, né? Exatamente. Bom, nesse inteirinho, gente, as pessoas já estavam pedindo para mim camisetas, né? E outros produtos, aí eu tive que fazer outras parcerias. Detalhe, nos 3 primeiros anos, de 2012 até 2015, quando literalmente eu larguei o meu emprego, eu tinha mais ou menos umas 8 parcerias. Da pessoa fazer um pouquinho mais barato, e isso eu fui fortalecendo a minha marca, eu fui fortalecendo o meu trabalho, negócio, que não era o meu negócio, mas eu comecei a buscar e fazendo essa parceria e fui aprendendo a fazer canecas. Daí, nisso, a máquina chegou e eu comecei, errei um monte no início, mas faz parte. Aí vocês vão falar para mim, você joga as canecas fora? Não. Tem uma arte muito linda do Romero Brito, eu cubro ela com aquela arte do Romero Brito, as pessoas não sabem o que tem por baixo, e eu dou para ONGs. Você né? tem essas canecas do Romero Brito? Tenho também. Você manda foto? Com certeza. Você já tomou café numa caneca dessa e nem percebeu que era reciclada, hein? Eu sei, mas eu quero que você mostre pros amiguinhos, né? Com certeza. Gente, até hoje, a gente não tá livre de errar. E se acontece isso, a gente recupera, a gente coloca uma outra imagem que dá uma camuflada e a gente aproveita esse material. Então, é isso. Comecei do zero e com zero. Hoje, a minha empresa de CNPJ, ela tem 10 anos. De atividades, ela tem 7 anos. Hoje, eu tenho 6 funcionários, né? Ainda estou no dígito... Como é que é? Os 2 dígitos, mas é muito importante isso. Ela está muito estruturada porque, que nem o meu marido fala... Tudo que eu ganhava, eu reinvestia dentro da empresa para que eu pudesse ter maquinários para eu atender outros nichos. Hoje eu faço personalização de diversos tipos de produtos. Parabéns, isso é fantástico. Gente, ó, aproveitando aqui, se você também quer fazer o seu personalizado, você tem noção do que é isso aqui? Você já deve ter visto nos episódios anteriores, né? Olha. Você já deve ter visto. E a gente vai lançar um desafio. Nós estamos aí com 27 minutos de episódio, tá? Primeira coisa, se você está aqui 27 minutos, já conhece a Irene, já está conhecendo um pouquinho da história dela, você vai entrar e vai se inscrever no nosso canal. Você vai ativar o sininho para que você seja notificado e saber quando sair vídeos novos por aqui. Vai compartilhar com uma amiguinha que precisa saber e conhecer a Irene também. Isso é muito importante. Compartilhe. E outra coisinha. Você quer ganhar a agenda do Ela Quer, Ela Pode? Você pode ser essa sortuda. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos postar no nosso perfil hoje, no dia em que está saindo esse episódio, uma foto de nós 3. Você vai comentar lá o principal insight desse podcast.
tá? E no dia seguinte, 24 horas depois do lançamento desse episódio, nós vamos fazer um sorteio, tá? Então, quanto mais você comentar, mais chances você tem de ganhar né? lá nesse post, e você vai ser a sortuda que vai levar aí não só a agenda, mas a caneca e a caneta da temática aí nas suas mãos. Que legal, muito bom isso, muito bom. Irene, vamos continuar, porque a gente não terminou, tá? Tem muitas... Então, o nome temática, olha esse nome temática. Olha aí, lindo! Eu estava no restaurante Babilônia lá, e aquele B grande me chamou a atenção. B, por que esse B é grande, né? Babilônia, assim. Eu falei, nossa, interessante a primeira letra do nome da empresa ser grande, imponente, tá? Só falta o nome agora. Você já tá... Peraí, você estava trabalhando sem nome? Eu estava... Era Irene Lopes. Não, isso lá antes lá no início. Isso, lá no início, Aí eu tava com o guardanapo e já decidi ali, anotei no guardanapo e decidi que a primeira letra ia ser grande. Inclusive, depois a Rebeca vai colocar que se pode ver que o temática, o T, não é o T de hoje. Inclusive, o nome temática, ele é registrado em marcas de registro, né? Registrado de marca, porque não é uma fonte, é um desenho. O nome temática é um desenho, as letras é um desenho. Gente, vocês estão vendo a importância de você registrar a marca? Nós temos um parceiro nosso aqui, que é nosso patrocinador, que é a Nominari. Então, ela fala da importância do registro da marca, ela teve um episódio aqui que falou, não sei se vai ser antes ou depois desse, mas vocês vão conhecer a Nominari, da importância de você registrar a marca. Isso, se alguém tentar pegar uma fonte parecida, pode chegar próximo, mas é um desenho. A letra foi desenhada, o T foi desenhado e tudo mais. E antes tinha um vinco assim, mas a Rebeca vai mostrar. Aí eu falei assim, mas e qual que é o nome? Eu sendo contadora, nesse ponto ajudou bastante. Porque um dia eu fui na junta comercial e eles disseram assim, sabe o que é legal? Uma moça assim, na recepção, sabe o que é legal? No nome da empresa tem aquilo que você vende. Gente, eu nunca esqueci isso que essa moça falou. E na hora eu pensei assim, se eu vou fazer personalizado, eu pensava assim, personalizados, brindes e presentes. Mas personalizado, todo mundo faz personalizado. Aí eu falei assim, daí joguei lá no Google, um nome bom para quem trabalha com personalizado. Nossa, veio tudo, menos temática. Só que daqui a pouco escreveu assim embaixo, quando você for personalizar, é muito importante que você veja o tema ideal que a pessoa quer. Tema? Tema personalizados. Não vai ficar bom. Daí eu coloquei tema e como é que é? Sinônimo de tema. Daí apareceu a palavra, daí tinha uma frase assim, uma temática importante para... Opa, temática. Eu vi o significado. O significado da palavra temática é uma arte. Você tem uma temática de uma festa, você tem uma temática de um assunto, você tem uma temática de um assunto, é um esboço antes de você produzir uma arte. O que é a personalizada? A gente esboça a sua logo, você esboça... Então, o nome era temática. E começou temática personalizada. Inclusive, muitos políticos, né? Ai, meu Deus, eles falam... Eu até gravo lá, quando o político fala, um político legal, às vezes, eles falam assim, a temática de hoje, opa, eu vou lá e gravo aquele Isso que é amor à marca, né? Isso que é amor à marca. E filmes também, tem muitos filmes que as pessoas falam, mas a temática não é... Daí eu vou lá e gravo aquele pedacinho do filme e uso aquela temática lá. Mas enfim, o nome temática é... Para tudo que você vai personalizar, tem uma temática. Se for a sua logo, é uma temática da sua logo. Se for uma festa, a temática da festa. Se é uma comemoração, a temática e então Gente, o teu nome é muito forte, né? Pensar na marca, no desenho, qual é o propósito daquela marca, né? É muito importante. A gente tem nosso parceiro também aqui, a YouCan, né? Que tem aí um design totalmente diferente. Por quê? Porque eles pensaram no todo, né? E isso aqui que a Irene falou, tem até agora um nome técnico para isso, que eu não vou lembrar do marketing, que é quando o próprio nome, ele representa a marca de alguma forma, né? E realmente, isso é muito bom, porque daí tu assimila, tu já entende. Opa, temática, né? Gruda daí, na gente, mente. A marca dela é tão forte. Se vocês perceberem nesse episódio, nós estamos todos de temática. Como é que é ter no tema? Nós estamos no tema. Por que da cor? Porque da cor é que eu sou uma pessoa muito sanguínea, certo? Então... E a cor do sangue é vermelho, então na hora eu pensei, que cor que eu vou escolher?
já que eu sou muito A sanguínea, emoção, né? vermelho, né? A justiça. Eu penso assim, e grandes empresas aí que eu não vou citar o nome, tem o vermelho lá. Eu disse, eu vou ser uma grande empresa. Você pegou muito essa coisa do benchmark, né? Ela sempre estava olhando o Você viu que outro. todas as pessoas que vêm aqui e que têm as histórias de superação, de conquista, Sucesso. elas acreditaram desde o início e elas fizeram, assim, uma linha de que, ó, eu vou fazer isso, eu vou fechar parceria, eu vou fazer, né? Então, como é importante, quando for pensar no Canvas. negócio, Canvas. exatamente, planejar e não dizer assim, eu vou fazer um negocinho lá, né? Que tem muita gente que quer empreender, que, né, você quer empreender, às vezes pensa assim, vou fazer um negocinho lá. E não é um negocinho. Se você já começar pensando que é um negocinho, talvez você não vai chegar onde quer. Gente, Né? nesse inteirinho eu tava começando um relacionamento com o Silvio, então a gente não pode ir muito a sede ao pote, eu não tinha um espaço. Ele tinha era literalmente um depósito de ferramentas. Eu falei pra ele assim, tem um espaçozinho ali, dá 2,5 por 3, mais ou menos, eu posso colocar uma mesa, porque a máquina vai chegar de Maringá e eu só preciso desse espaço, Só um que pedacinho. caiba um computador, a máquina de caneta e uma mesa. Uhum. Ele falou, claro, pode ir. Daí eu fui. Gente, literalmente, o chão é batido. Quando chovia, a enxurrada ia... Só molhava o pé, não molhava as máquinas, tá tudo certo. né? Eu não tenho problema molhar, só não pode molhar as máquinas. Exatamente. Então, eu comecei ali. Era 2,5 por 3 o local. E eu ganhei uma prateleira... Eu digo enferrujada porque era uma prateleira que ninguém estava mais usando. E eu colocava os copos ali, as canecas, forrava. E eu comecei, mas eu pensei no nome, pensei na cor, pensei na parceria. Eu criei a página do Facebook. Não tinha experiência nenhuma. Fui lá, criei. Só feeling. E daí eu fui no Paiol. Paiol não, como é que fala? Esqueci o nome da prefeitura, onde eles dão um curso gratuito. Fui lá, fiz uns cursos gratuitos. Criei a página no Google Business. Eu falei, não, eu quero aparecer no Google. Gente, tem o Sebrae, viu? Se É você verdade. quer fazer esses cursos, quer saber como que você vai fazer toda essa pesquisa, por favor, volte lá no nosso episódio número 6, Detalhe. eu acho que com a foi. Flavinha do Sebrae. Você falou muito bem. Eu sendo contadora, eu fui lá no Sebrae e fiz o próprio. Viu? Como abrir uma empresa. Eu sentei lá, não contei pro cara que eu era contadora. E ele falava, eu anotava tudo. Tudo que ele falou para fazer, eu fui. Eu fui pro Viu? mercado para ver quem eram os meus principais concorrentes, quem é que poderia comprar o meu produto. Ele falou, começa a vender pro teu amigo, pergunta pro teu amigo, pro teu parente, como que é. Eles foram falando isso e eu fui seguindo a risca. Eu sou muito disciplinada. E sendo disciplinada, o próximo assunto vai ser porque eu fiz uma transição de qualidade de vida aos 50 anos, né? Isso, era isso que eu queria. Que eu queria chegar. Como assim? Você não contente que deu tudo certo lá na temática? Tudo, gente, nem tudo deu certo, né? Mas todas as vezes que alguma coisa dava errado, eu sempre partia do princípio que aquilo era para eu crescer como profissional, como pessoa, porque eu tenho essa verve, né? Verve que fala? Verve, né? De professora. Então, eu também trago para mim essa coisa de aprender. Eu tô sempre aprendendo. Só vamos reforçar aqui, Irene, que eu tô chocada. Com que idade você fez tudo isso mesmo? De ir no Sebrae, de abrir página no Facebook? 47 anos. E tem Gente. pessoas que falam assim, ai, eu vou abrir um negócio, mas Né? eu tô... Volta aí uns segundinhos e ouve de novo. 47 anos. 47 anos. Chocada. Eu já tinha um excelente emprego, era coordenadora de cursos de uma faculdade, né? Sozinha. E eu falei, não, eu quero abrir um negócio, sabe? Quero ter o prazer de ter o meu próprio negócio, de fazer. E fui atrás dessas coisas. Obrigada. E eu digo assim, se eu posso, você pode. Tá, e daí você fez 50... Vamos lá, 50 anos, o que você resolveu fazer? Como é que você então, sentiu que você tinha assim, que mudar algo em você, no teu corpo, na tua vida pessoal? Voltando naquela questão de lá do começo, de que se a gente não tá bem, a gente não consegue ajudar pessoas. Sim. Quando eu abri a minha empresa, eu tinha 3 propósitos, né? Voltando um pouquinho na questão da empresa, eu tinha 3 propósitos. Ganhar dinheiro, que afinal de contas eu preciso do dinheiro para Sim. sobreviver, enfim. Era o primeiro propósito. O segundo propósito era ter a minha empresa como um lugar onde as pessoas, quando fosse começar o seu negócio, pudessem ir dentro da minha empresa e ser minha sombra. Eu tenho um projeto chamado Sombra, onde eu convido pessoas jovens para ser minha sombra.
Eu vou contar só um episódio só para vocês terem uma ideia qual que é o sentido desse meu projeto. Esse era o meu propósito e ele é até hoje. Uma pessoa estava lá em 4 Barras, esqueci o nome dele agora, e falou assim, Irene, eu não consigo fazer, a minha máquina não consegue rodar ali para eu fazer o copo. Eu tentava explicar para ele por telefone e ele falou assim, não deu certo, tá derrapando e eu preciso entregar isso amanhã de manhã. Eu falei, traga a máquina aqui na minha empresa e seja meu sombra por meia hora e você sairá daqui com o copo pronto. Uhum. Ele falou, como assim sombra? Eu falei assim, eu vou estar fazendo um copo, né? E você vai ficar olhando. E daí, na hora, enquanto você vai olhando, você vai fazendo no teu. Gente, foi assim, não foi nem meia hora. Foi 10 minutos. Ele começou, eu falei, pode terminar teus copos, tudo aqui. Ele mandou, até me emociona, ele mandou uma foto para a esposa dele, disse, os nossos copos estão prontos. Ah, ela fez para você? Ele falou, não, eu fiz. Daí ela disse, mas o que tinha de errado? Ele falou assim, só o rodo da serigrafia tem que ficar bem em cima do coisa. Não um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá, tem que ser bem em cima. E era só esse o detalhe. Então, hoje, esse era meu propósito de ter na minha empresa pessoas que estão começando. Sabe aquela dona de casa que quer abrir um negócio? Uhum. Ela vai comigo, eu levo ela no meu fornecedor. Ela vai comigo, ela dentro do carro, eu tenho um caderno que eu personalizo como projeto sombra, eu dou pra ela e digo, pega a caneta. Não, mas peraí, qualquer pessoa que queira ser a sua sombra pode ser? Qualquer. Entra numa fila de espera? Olha, explica ali pros amiguinhos que querem ser sua sombra, por favor. Então, é isso daí. Então, é assim, ó. Eu já tive várias sombras e, inclusive, eu tô tendo sombra essa semana. A sombra é isso, a pessoa fica do meu lado como uma sombra mesmo. Primeiro, ela diz assim, eu quero trabalhar com confeitaria, por exemplo. Daí, conforme eu vou lá no meu fornecedor, que não tem nada a ver com confeitaria, eu digo para ela assim, quanto que você gasta para fazer o bolo de laranja? Que eu amo bolo de laranja, só para vocês saberem. Ah, se eu soubesse, tinha bolo de laranja aí. Daí, ela pegou e falou assim, não sei. Eu falei assim, mas o que vai no bolo? Ela falou, vai. Eu falei, então escreva, vai trigo, vai óleo, vai... Daí ela falou, e quanto que custa esses 2 ovos? Dela, 1 dúzia, então 2 custa tanto, tá? Aí eu vou perguntando e ela mesma responde. Aí eu digo para ela, então agora eu digo, quanto que você quer ganhar? O teu tempo, quanto que vale o teu tempo? Se fosse você trabalhar hoje, você demora meia hora. Ela falou que demorava meia hora para fazer o bolo. Eu falei, essa meia hora, quanto que você quer ganhar nessa meia hora? Daí ela disse X. Então eu falei, então o teu bolo tem que custar no mínimo isso daqui. Você encontra pessoas que pagam para você esse valor do bolo? Ela falou, sim. Então, veja bem, ela foi lá ser sombra meu, no caso, para ela levantar o custo do bolo dela. Mas eu fui com ela no meu fornecedor e digo assim, ó, nós poderíamos estar aqui no mercado, numa hortifruti, do mesmo jeito. Mas, então, nós temos que ter vários fornecedores, nós temos que saber produtos de qualidade. Então, eu estou nessa loja que hoje eu fui levar ela numa loja. Daí eu falei, olha, eu escolhi esse produto aqui porque a minha cliente quer esse. Eu tenho o produto A, B e C. Mas para essa cliente eu tenho que comprar esse material. Tem o Clube da Liz, que inclusive é aqui do lado, né? Uhum. A Mônica diz o seguinte, se alguém quer um bolo por R$20 o quilo, ela vai ter o bolo por R$20 o quilo, certo? Mas se ela quer um bolo de R$100 o quilo, também ela vai ter. E tem como você fazer um bolo de R$20 o quilo. E assim é o personalizado e qualquer outro produto. Mas uma coisa que não pode acontecer é alguém trabalhar sem ganhar, sem valorizar o teu tempo e o teu produto. Gente, isso que a Irene acabou de falar é muito precioso. Veja, logo que eu entrei na profissão de social, né? Eu sabia o quanto eu queria ganhar. Então, você sabe o quanto você quer? Se eu vou fazer uma transição de carreira, poxa, quanto eu vou ganhar? Ah, eu quero ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil, então tá. Então, você divide isso e você vai ter um cálculo básico de quanto vale a sua hora. Exatamente. Começa por aí. Quanto vale só? É isso? É isso. Alguém te paga? Te pagaria isso por esse trabalho? Pagaria. Então, teu limite é isso. E são 3 propósitos. E o terceiro propósito era, se alguém ligasse lá na minha empresa e pedisse alguma coisa, eu desconfiasse que ela estava começando no mesmo ramo que eu digo para ela, eu quero ser sua parceira. E quero que você seja o meu parceiro. Hoje eu tenho 23 pessoas que faz o mesmo que eu. Ela tem que ter máquina para fazer alguns produtos, mas ela vende outros produtos que ela não faz, mas ela tem o cliente dela. Aquele cliente é dela, não é meu.
Daí, eu, por exemplo, sacolas. Tem muitas pessoas que não fazem a sacola personalizada. Ele tem o cliente dele que quer a sacola, eu faço. Então, para um cliente final, a sacola custa R$2. Para ele, ela custa R$1,50. Então, porque o cliente é dele, ele vai lá buscar a sacola e isso. Então, esse era o meu propósito. Que como eu comecei do zero e com zero, eu também quero fortalecer outras pessoas que estão começando nessa mesma área que eu, porque não existe concorrência, porque o cliente dele é dele. Se o cliente dele vier para mim, não era dele, era, né? E vice-versa. Se o meu cliente for para outra pessoa, ele não era meu cliente. Exato, certo? Tudo é identificação. Exatamente. Eu sempre falo isso. E assim, isso que a gente tá falando da sacola, talvez vocês não saibam, mas quando você vai tá empreendendo e tá começando, você quer comprar sacola, é assim, 1.000 sacolas, Exatamente. 2.000 sacolas. Com a Irene, você consegue comprar uma quantidade 50 sacolas, gente, 100 sacolas. Você vende 50 sacolas? Vendo. Gente, isso é raro, tá? Sabe por quê? Queria falar que isso é raro. Porque é exatamente essa questão de saber o custo das coisas. Na serigrafia tem uma tela, tem tela pequena e tela grande. Se eu for fazer uma sacola de 20 por 30, eu vou pegar uma tela de 20 por 30, porque a arte não é 20 por 30, ela é menor, porque se a sacola já é 20 por 30, a arte é um pouco menor. Eu pego essa tela, se eu for fazer só aquela produção, eu uso só aquela. Mas se eu vou fazer para ajudar alguém ou um cliente que já comprou outros produtos, mas quer só 50 sacolas, eu pego uma tela maior, a emulsão vai ser a mesma, certo? Tudo vai ser o mesmo. Eu vou aproveitar a tela e daí eu faço as 50 sacolas. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de um filme chamado Sim, Senhor. E ele é um bancário e deu a louca nele lá, que ele falava sim pra tudo. E ele começou a falar sim pros pequenos negócios. Ah, você quer investir em bolos? Ele, sim. Quer investir em moto? Sim, sim. Ele pensou que ia ser demitido. No filme começou a dar tão certo porque ele acreditou no pequeno. O pequeno começou a dar muito lucro pro banco. Quem já assistiu o Sim, Senhor aí... Marcelo, eu quero muito falar da transição, mas só para dar uma fechada na questão da temática, eu atirei para tudo quanto é lado, sei personalizar muitos produtos, porém, hoje, né, eu tô nichando bastante os produtos para que eu possa atender B2B. Atender empresas. Eu atendo também pessoa física, mas hoje a minha empresa está num patamar, assim, graças a Deus, de atender empresas em grandes quantidades. Parabéns. Tá, agora vamos lá. E daí? Daí como é que você resolveu então, ser maratonista? Voltando nessa questão de estar bem para ajudar outras pessoas, eu... na correria do dia a dia, alimentação, tomando refrigerante, café com açúcar e tudo mais, eu tava mais fortinha, né, tudo. Hoje eu tô fortinha de músculo, graças a Deus. E na época eu pensei assim, não, eu tenho que mudar. E eu comentei isso com uma amiga, a Ângela. Ela disse assim, por que você não corre? Eu, legal, correr, legal, gostei da ideia. Eu já vivo correndo, por que não ir pra pista, né? Ela falou, e eu falei assim, e até é porque eu não tenho dinheiro e tá aí um exercício muito barato pra fazer. Gente, só que eu faço assim, eu não sou assim, falo e fico pensando. Eu entro em ação. Aí comecei a ligar para lugares onde que eu poderia correr. Aí apareceu lá uma assessoria de corrida. Eu fui lá, me inscrevi. Daí achei um pouquinho caro na época, já saí daquela, mudei para uma mais barato. Depois já saí da outra, porque também o dinheiro já não estava dando ali um pouco. Falei assim, não, vou começar a correr. Mas daí eu fui numa palestra, porque assim, quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço laboratório. Eu vou atrás. Lembra das minhas agendas que a Rebeca vai mostrar para vocês? Eu faço questão, eu vou anotando e vou pesquisando. Daí eu pensei o seguinte... qual que é o melhor tênis? Daí eu descobri que na Procorrer, já acabei falando o nome da Procorrer. Não, pode falar, a gente faz questão. E pode pôr o @ da Procorrer aqui, Rebeca, porque é uma empresa maravilhosa aqui de Curitiba, tá? Isso. Que eles têm assessoria para comprar tênis, tudo. Tem corridas patrocinadas por eles, maravilhosas. Muito legal. Daí tinha uma palestra na Procorrer para apresentar um tênis. Eu falei, é de graça, vou lá. Chego lá, adivinha. Eu fui sorteada por uma inscrição de uma corrida de 5 quilômetros. Eu nem sabia que tinha que pagar para correr na rua. O cara falou assim, então, vai ser era fevereiro, vai ser em março. Eu falei, gente, eu corri 5 quilômetros. Sabe o que meu marido falou, meu querido? Ele disse assim, amor, se você não conseguir correr os 5 quilômetros, você anda. Ele já me conhecia. Eu falei, de fato. Eu não sabia nem colocar o chip no tênis. No dia eu olhava assim, a moça do lado colocando, eu falei, não vou perguntar, né? Eu vou olhar. Ela olhando, aí eu fui lá. Daí ela olhou, colocou o chip lá no tênis. Eu fui
corri 100 metros, Morrendo. a língua saía pra fora, assim. Eu falei, não, lembrei do meu marido, eu ando. Aí eu coloquei na minha cabeça, naquele exato momento, eu vou correr 100 metros e andar 400. Daí eu corria 100 metros, andava uns 400 para pegar fôlego e fui assim. Então, no final dos 5 quilômetros, eu cheguei, ganhei a medalha, meu marido fotografou, lindo, eu tenho, Rebeca, a primeira corrida. A Rebeca vai colocar a foto, ele foi lá, tirou foto lá e tudo. Eu peguei e pensei o seguinte, eu sou muito competitiva. Gente, mas eu não faço a competição com outras pessoas, eu faço a competição comigo própria. Eu pensei, bom, comecei a treinar, comecei a caminhar, né, porque correr mesmo estava complicado, e por isso que hoje, quando as pessoas vêm perguntar para mim, eu falo, gente, começa caminhando. E daí eu vou falando compassadamente o que eu fiz. Daí eu me inscrevi numa próxima corrida já para abril, aí eu pensei, bom, agora eu não vou correr 100 metros, eu vou correr 500 metros e vou andar 500 metros. Ah, 500. 500. Mesmo que eu cansasse. E fiz isso na segunda, na terceira. Gente, mas eu tenho uma coisa para contar para vocês agora que eu vou me emocionar, mas tá tudo bem, né? Tem guardanapo. Assim, ó, quando eu morava lá em Juranda, né, a cidadezinha que eu vim do sítio, às meia-noite tinha São Silvestre. A nossa TV era preto e branco e na frente tinha uma tela azul que disfarçava o preto, que a gente achava que, nossa, nada a ver. Mas, enfim, eu era vidrada de ver aquelas pessoas correndo na meia-noite a São Silvestre. E um dia, de várias São Silvestres que eu tinha assistido, um dia eu falei assim, ai, um dia eu queria ir. Meu pai olhou para mim e falou assim, ai, meu Deus, tanta bobeira. Desse jeito pra mim, né? Enfim. Aí eu vim pra Campo Mourão, corri nos Jogos do Oeste do Paraná, tem até umas medalhinhas, Rebeca, que você vai mostrar as medalhinhas que eu tenho. Medalhas. Eu tinha 16 anos, eu corri. Gente, é muita história, mas as minhas unhas ficaram dentro de um conga, que eu vou achar a foto do conga, que eu não tenho conga. O conga, ele era de plástico. Sabe, os amiguinhos conhecem o conga. Ele era de plástico e eu corri, e o que aconteceu? Aquilo esquentou, quando eu terminei, a unha ficou dentro desse conga. Bom, mas ganhei a medalha, tenho ela para mostrar, são 3 medalhas. E eu sempre falava, continuava vendo a São Silvestre. Um dia eu falei, um dia eu queria correr lá. Bom, daí veio, casei cedo, fiquei viúva cedo, e esse sonho ficou em stand-by. Só que em 2018, em abril, eu comecei a correr. Eu nem lembrava da São Silvestre. Eu nem lembrava que eu tinha vontade. Em agosto, eu tava assim, uma amiga minha ligou. Irene, você não quer ir pra São Silvestre? Gente. Quero. Uau. Não pensou 2 vezes. Quero. Uau, eu me emociono até agora, vocês imaginam no dia. Eu falei, como, Rosângela? Rô Martins, eu chamo ela. Eu falei, como? Eu falei, claro que eu quero, mas como assim para São Silvestre? Eu achava que era maratona. Eu falei, eu não tenho condições de correr 42 quilômetros. Ela disse, não, são 15 quilômetros. E vai ser no final do ano. Como você já corre 5, no final do ano, nem que você anda. Eu falei, claro, eu vou. Aí eu fui lá, eu estava na casa do Silvio, a gente não tinha casado ainda. Eu falei assim para ele, em dezembro eu vou para São Silvestre, mas eu tava em lágrimas. Ele falou, e por que você tá chorando? Eu falei, é porque eu nunca te contei essa história. Daí contei a história para ele, que eu tinha um sonho de ir para São Silvestre. Aí talvez isso também me impulsionou mais ainda a continuar correndo. Aí eu coloquei uma meta, eu falei, bom, agora até a São Silvestre eu quero ganhar pelo menos uma medalha por mês. Então eu vou correr muito bem os 5 quilômetros. E, se possível, eu vou fazer uma de 10. Você pagava todo mês corrida ou você ia de pipoca? Então. Porque tem gente que tem vergonha de ser pipoca. Eu acho que não é vergonha. Na verdade, assim, como nessa época o Silvio começou a me incentivar, ele meio que patrocinou algumas inscrições, sabe? Mas eu não vou mentir, né? Eu fui de pipoca em algumas delas. Tem umas que corre com assim, escrito pipoca. Só que tem uma questão. Como eu queria a medalha... Eu fazia de tudo para pagar a inscrição. Porque pipoca não tem medalha. Não ganha medalha, você tem que estar com o número para ganhar. Então, no final do ano, em dezembro, eu fui para São Silvestre. Em 2018, em dezembro, já no mesmo ano, eu fui para São Silvestre. E naquele final do ano, eu tinha 8 medalhas. E com a da São Silvestre, ia ser 9 medalhas. Gente, estar na São Silvestre era algo assim que... A sensação que eu tinha naquele momento, é um exagero que eu vou dizer... Mas se eu morresse ali naquele momento, vocês poderiam dizer que eu morri
feliz. E não é exagero, porque nós somos finitos, né? É. E quando você entende isso, e você Isso. tá vivendo É uma emoção assim, é uma adrenalina, uma emoção. Vocês imaginam 38 mil pessoas pensando a mesma coisa. Ninguém tava ali pensando em coisas tristes. Aquele 9, 8, 7. Eu demorei para sair na largada 23 minutos. Os quenianos já estavam chegando e eu nem tinha saído na largada ainda. Porque eu era uma das únicas. Eram 38 mil pessoas para passar. E eu corri, cheguei quase morrendo. Eu parei só algumas vezes, mas eu corria São Silvestre. Eu olhava em São Paulo, aquele monte de gente. Eu toda hora, eu quase que me beliscava e falava, gente, eu tô aqui. Sabe? Por isso que eu falo, o teu sonho, ele pode ficar em stand-by. Você pode deixar ele do ladinho. Mas se tem uma coisa que hoje eu falo para as pessoas, não pare de sonhar. Quando que eu imaginei que 43 anos depois, gente, 43 anos depois, eu estaria correndo uma São Silvestre? Um sonho que eu pensei, né? Bom, a partir daí, eu comecei a colocar desafios para mim mesma. Eu pensei assim, bom, o dia que eu correr 5 quilômetros sem parar, eu vou correr 10 quilômetros. Aí eu já conseguia correr 5 quilômetros sem parar. Isso é um segredo. Correu 5, você corre 10. Correu 10, você corre 15. Isso. Daí eu coloquei assim, então, quando eu for fazer 10, eu vou correr 5 e vou andar 5. Eu usei o mesmo método que eu usei quando eu comecei. O dia que eu correr 10 quilômetros, aí eu vou passar pro 15, pro 21. Hoje eu sou meia maratonista de fio a pavio. Parabéns. Eu corro 21, inclusive ontem eu corri 21 quilômetros. Parabéns. Nossa. Irene, nós chegamos ao fim do nosso episódio. Jesus. Já estou recebendo sinais. Que Você viu pena. como passa correndo? Passa correndo. Irene, voando. passa a tua mensagem final lá pros amiguinhos, por favor, que é seu palco. Gente, eu tenho lido bastante ultimamente. Só nesse ano eu já estou no 3º livro. E o livro que eu estou lendo agora é Você Aguenta Ser Feliz? E essa é a pergunta que eu faço para você. Você aguenta ser feliz? Só que nesse livro ele fala assim que para ser feliz nós temos que ter pilares. E um dos pilares é a saúde. E para ter saúde tem outros 3 pilares, que é alimentação, sono e exercício. Então esse é o recado que eu deixo para as pessoas. Então, saúde acima de qualquer coisa. Se você tem, isso é coisa da minha avó, ter saúde. Não. Ter saúde, você corre, você abre a empresa, você faz parceria, você atende o seu cliente, você se desafia, você desafia outra pessoa e tá tudo certo. Então, saúde em primeiro lugar, mas para ter saúde, procure fazer uma boa alimentação. Não sou nutricionista, mas eu faço isso. Quem olhar nas minhas redes sociais, @Irene Lopes, tá lá. Eu não tomo refrigerante, não, né, enfim... Mas alimentação, sono e exercício. Esse é o recado que eu deixo. Perfeito. Muito Pessoas bom. lindas, maravilhosas e poderosas. Obrigada por estarem esse período aqui conosco. Ficou quase 1 hora aqui. Não esqueça Muito bom. de curtir, e se inscrever no nosso canal. né? Se inscrever principalmente, ativar o sininho e compartilhar. Muito Gente, importante. compartilha, porque Irene, maravilhoso. Adorei. Obrigada. É isso aí, gente. E, ó, beijo, Beijo beijo, pra vocês. beijo. E até o próximo vídeo. Beijo, muito obrigada. Ah!